Seguimos mais um módulo, Fundamentos Doutrinários Umbandistas, módulo 15. Vamos falar agora um pouco sobre como funciona a reunião litúrgica religiosa, como funciona aquela estrutura ali do terreiro. Do terreiro, tá? Muitas das vezes a pessoa está chegando, é nova, não consegue compreender o que se passa, o que vai acontecer agora, o que vem depois, quando acaba, tem intervalo, não tem, o pessoal fica meio perdido. Vamos tentar explicar mais ou menos como é que funciona isso aí, tá? Então, módulo 15, Fundamentos Doutrinários Umbandistas. Eu sou o Eduardo. Esses módulos, essa sequência de módulos fazem parte do meu estágio híbrido referente à minha graduação em Ciências da Religião pela Faculdade Uninter, beleza? Desculpa. Fundamentos Doutrinários Umbandistas, aula 15, módulo 15, tudo 15, gira em giro a sessão. Objetivo: apresentar como funciona a abertura dos trabalhos dentro de um terreiro umbandista. Lembrando que unidade, diversidade, respeito. Cada terreiro, cada casa tem sua liturgia, com seus métodos, seus ritos, então pode existir, com certeza vai existir algumas variações de acordo com cada vertente, cada agremiação, tá? Para alcançar aqueles objetivos, nós vamos seguir o seguinte sumário. Uma introdução, desenvolvimento, onde vamos abordar conceitos básicos, defumação, palestra, abertura, o passe mediúnico. Aqui a gente vai falar muito de uma maneira muito rasa, porque vai ter um módulo, um conteúdo que vai abordar só o passe, tá? A mecânica do passe. Vamos falar das consultas de atendimento, do encerramento da sessão e uma conclusão. Então, cada religião possui uma liturgia, seus processos de condução dos trabalhos, né? Para que exista uma programação organizada e harmônica, o que faz com que cada adepto sinta-se parte integrante daquela congregação religiosa. Então, você vai na igreja católica, você tem as missas, você vai na igreja evangélica, tem o que eles chamam de cultos, vários cultos, né? Culto não sei o que, libertação, prosperidade, descarrego, não sei o que. Cada um tem seus cultos lá também, né? E na Umbanda não seria diferente, tá? Na Umbanda é diferente, mas aqui a nossa missa é chamada, né, por vários nomes. Gira em gira, culto, sessão, reunião. Cada casa chama de uma forma, tá? Nomes diferentes para a mesma prática. Sendo esta o espaço de tempo onde se desenrola a caridade por parte dos guias e mentores espirituais. Então a gira em gira, culto, sessão, reunião é o espaço de tempo, né, que compreende a atividade mediúnica daqueles integrantes da corrente religiosa, daquele terreiro umbandista, onde são realizados estudos, palestras, desenvolvimento mediúnico, doutrinário e a prática da caridade, que é o foco principal, através da manifestação dos guias incorporados em seus médiuns. Ok? Ok. Então, conceitos básicos. A palavra gira, empregada nesse sentido, nesse termo religioso, tá? Provém do quimbundo, né? Que é um idioma dessa palavra aí, indira, né? Então acaba sendo uma corruptela do termo. Aí indira, gira, a coisa vai. É igual o português. A gente sabe que o português, ao longo, né, das décadas, ele vai sofrendo algumas variações linguísticas, né? Vós me ser, vós sum ser, você, é a mesma coisa, tá? Por isso que alguns falam em gira, porque tem um Nzinho ali. Então vai ver muita gente falando gira, mas vai ver muita gente falando em gira também, tá? Que significa caminho, né? Aí caminho para quê? Caminho para quem? Então aí é individual, a interpretação é individual. Então pode ser um caminho para Deus, pode ser um caminho para os orixás, pode ser um caminho para o autoconhecimento, pode ser um caminho para a elevação espiritual, enfim. Então a Umbanda é um dos diversos caminhos existentes nesse plano material para ajudar os encarnados, né, na sua caminhada e entendimento a respeito da vida, tá?
Outro motivo para se chamar a gira umbandista de gira é pelo movimento que algumas entidades realizam ao incorporar. Então, essa mecânica da incorporação, às vezes, alguns guias eles giram, né, no eixo de si mesmos ali e ocorrendo a manifestação mediúnica, né? Outra explicação também é que em algumas casas, acredito que mais nas casas de candomblé e nas casas de umbanda que recebam essa influência mais africanista, no centro da casa, do ilê, do barracão, fica ali o assentamento ou o ibá ali, a energia da entidade que rege aquela casa. Então as manifestações mediúnicas, as sessões, se desenvolvem de maneira circular, tendo aquele ibá, aquele assentamento como referência. Então eles ficam girando em torno do assentamento com as suas danças, suas rezas, suas práticas ritualísticas. Tá? É uma explicação também. A palavra sessão, de acordo com o dicionário Michaelis, a gente sempre utiliza o Michaelis como referência quando a gente fala de significado das palavras, tá? É muito fácil achar no Google hoje em dia, o dicionário está na palma da mão. Então, de acordo com o Michaelis, sessão com 2 S, né, significa reunião que se realiza em um centro espírita. Faz sentido? Faz sentido. Por quê? Os terreiros, por ocasião do seu surgimento, eram registrados como centros espíritas. Por motivo de repressão, por motivo de referência bibliográfica e religiosa, por diversos motivos, tá? O Michaelis também traz a seguinte definição: tempo destinado a uma consulta, a uma operação ou a um exercício. Faz sentido? Faz sentido. Por quê? As pessoas se consultam com os guias através do exercício mediúnico dos seus integrantes, né? Dos integrantes da corrente. O dicionário ainda traz outra explicação sobre o termo. Seria período durante o qual um corpo deliberativo ou consultivo, um congresso, etc., realiza uma reunião. Faz sentido? Faz sentido. Por quê? Os médios se reúnem para se conectar com a espiritualidade, evoluir e prestar caridade. Então, os significados são os mais diversos. Peço desculpa se algum carro de som passar por aí e sair no áudio, porque eu moro perto de uma avenida principal aqui, de uma rua principal, então o fluxo de veículos é grande. E também a gente está em época de eleição, tem um monte de carreata, moto, enfim, já peço desculpas antecipadamente se acontecer. Conceitos básicos ainda, né? Independente da forma como você queira chamar, a gira é a reunião dos integrantes daquela agremiação religiosa para o desenvolvimento mediúnico através do que? Exercícios práticos de mediunidade, palestras e estudos teóricos acerca da espiritualidade, da Umbanda em particular e da espiritualidade num campo geral. Existem diversos tipos de gira dentro daquela agremiação, daquele terreiro. Lembrando que cada terreiro é uma comunidade e cada um dessas agremiações aí pode colocar as suas especificidades, inclusive quanto à realização de giras, realização termos, etc. Tá? Então, basicamente, a gente encontra 3 tipos de sessão, né, dentro dos terreiros. Basicamente porque pode existir outros ritos, outras, né? E não tem problema nenhum nisso. Então, os 3 principais, o que a gente mais vai encontrar por aí afora é gira de trabalho, gira festiva e gira de desenvolvimento. A gira de trabalho, essa é mais conhecida. Desculpa, gente. Desculpa. As giras de trabalho são as giras, né, voltadas propriamente dita para o trabalho mediúnico. Podem ser públicas, quando abertas ao público em geral. Então, vai ter a sessão pública de caboclo. Quem pode ir lá ver, tomar passe, se consultar? Qualquer um. Independente de se faz parte de outro terreiro ou não, se acredita naquilo ali ou não, se qualquer um pode entrar. As portas não são fechadas para ninguém, tá? Ou, né, privadas. Aí, as reuniões privadas é quando só o corpo mediúnico participa. Nesse momento da Covid-19, né, nesse momento de pandemia, a gente está presenciando muito mais gira
privada do que pública, né? Porque cada estado aí está adotando suas medidas de restrição, distanciamento. Então, aquelas sessões que contavam com grande público aí não podem ser realizadas ou não têm autorização legal para ser realizadas, e muitas giras estão sendo realizadas de forma privada. Essa sessão vai só 10 médios. Aí os que foram nessa sessão, na próxima não vão, aí fica nesse rodízio, aí adotando aquelas práticas de higiene, né? Distanciamento, álcool gel, lavar a mão, máscara, zero estresse, zero trauma, tá? Então as giras de trabalho podem ser específicas, né? Ou mistas. A gira mista é como se fosse a prática da macumba antigamente, né? Onde espíritos de diferentes linhas de trabalho atuavam na mesma sessão. Então, preto velho, gira aberta de preto velho e caboclo. Aí na mesma sessão vai ter o caboclo e o preto velho, e aí cada um decide com quem vai se consultar. Aí gira aberta de malandro e exu. Então é aquela coisa mais... o próprio nome já diz, né? Autoexplicativo. Ou a gira específica, que é quando aquela sessão vai ser só uma determinada linha de trabalho, né? Um determinado arquétipo dentro da Umbanda, tá? Dentro daquela casa. Giras festivas, desculpa, são as giras realizadas com a finalidade de louvar algum orixá ou entidade específica, ou ainda giras matrimoniais. Normalmente não existe consulta em gira festiva. Normalmente, porque eu falo pela minha experiência, mas depende muito da casa. Ela pode botar consulta e festa, não tem problema nenhum, a conduta é do dirigente. Mas normalmente, pela minha experiência, na gira festiva é comemorações, né? Gira não comum, mas acho que bastante conhecida, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, no Sudeste, 23 de abril, acho que é uma das mais conhecidas e populares, que aqui é comemorado São Jorge, tem aquele sincretismo com Ogum, aí grande parte das casas tem toque de alvorada, né, com clarim, com corneta, aí fazem a gira, oferecem a feijoada, né, algo tradicional já. E as giras de desenvolvimento, né, que são aquelas onde existe um trabalho de desenvolvimento mediúnico da corrente do terreiro. Aí também acontece doutrinação, estudo e tal. Normalmente as giras de desenvolvimento elas são fechadas, né? Só o corpo mediúnico. Mas como eu disse, cada casa é uma casa, tá? Hoje em dia a gente está encontrando desenvolvimento mediúnico com pessoas que não fazem parte daquela corrente. Tem curso de desenvolvimento mediúnico. Você se matricula lá, o dirigente vai te desenvolver mediunicamente, e mesmo você não sendo médium daquela casa, a gente já encontra isso aí. Eu tenho uma visão particular sobre isso, mas vou guardar para mim. Defumação. Normalmente, quando você entra no terreiro, vai para a sessão, acredito que seja um dos primeiros ritos que você dá de cara, né? Vai estar lá a mãe de santo, o pai de santo, ou alguém determinado por ele, com aquele turíbulo, ou muitas das vezes é uma latinha com furo embaixo, muitas das vezes esse turíbulo é metálico ou é de barro, né? Para quem não está conseguindo visualizar o turíbulo, é só lembrar da igreja. Eu dei mole, tinha que ter colocado a foto aqui para fixar. Só lembrar da igreja, o padre lá fazendo aquela... É uma defumação aquilo ali. O padre, né? É aquele mesmo objeto ali que a gente usa no terreiro. É o mesmíssimo objeto, só que é sem... Porque tem turíbulos, né? Preços impraticáveis, para mim, pelo menos. Mas o formato e a finalidade e a utilização é aquela ali, tá? Existem alguns que são de barro, existem alguns que improvisam na latinha ou na pá com furo. Criatividade também e possibilidade financeira influencia nisso aí também, tá? Desculpa. Existem... a defumação dos conceitos básicos da Umbanda é verificar em todas as casas umbandistas. Lembra quando a gente fala de unidade e diversidade? Essa é uma unidade da Umbanda, defumação. Tem em todo terreiro. Não tem um terreiro que não faça defumação. Todos os terreiros umbandistas fazem a defumação, tá? Alguns fazem
a defumação antes de abrir a porta da casa para o público. Eu já fui numa casa que era assim, eles faziam todo o trabalho de defumação antes de abrir para o público entrar. E outras já fazem com o público ali, defuma o público e tal. Existem diversas finalidades, porém a mais conhecida e empregada é a do descarrego, né? Então a queima das ervas, isso a gente tem que pensar num nível espiritual, tá? Magnético e espiritual. A queima das ervas liberam propriedades que visam limpeza do campo áurico do indivíduo, né? Desagregando miasmas de larvas astrais, formas de pensamento, como a gente já viu no outro módulo, da aura do médium. O dito descarrego, está limpando, está descarregando, né? E estabelecer conexão deste com o sagrado através do aroma emanado. Lembra que a gente trabalhou musicalidade, falando que a música influenciava psicologicamente, ajudava a se conectar com... O cheiro é a mesma coisa, né? O olfato é a mesma coisa. Às vezes você sente o cheiro de um perfume, de um desodorante, de um prato especial culinário que você... Desculpa. Ó, tá vendo? Que as lembranças começam a... Você gera uma conexão com algum ponto do teu passado. Então essa também é a ideia da defumação, gerar essa conexão, colocar o assistente, o indivíduo, o consulente, naquele clima, né, daquela casa específica. Algumas correntes umbandistas acreditam que quando o médium gira para a esquerda, na defumação, ele está se descarregando, e quando gira para a direita, ele está agregando em seu campo energético a positividade emanada pelo defumador. Tá? Esse princípio aí vem muito daquele princípio do relógio e tal, horário anti-horário, só que também é um conceito que não é unanimidade, nem todos adotam, e a gente respeita. Tá? Logo após a defumação, né, tem os cânticos que vão acontecendo, a gente já viu naquele módulo lá do ponto cantado. E algumas casas, antigamente eu não via tanto, mas hoje é bem mais normal isso aí. O dirigente ou alguém escalado por ele profere uma palestra sobre algum assunto umbandista ou da espiritualidade. Então a palestra nada mais é do que um período onde o dirigente ou um médium escalado irá realizar alguma explanação para o público e médiuns presentes acerca de assuntos relacionados à espiritualidade, principalmente da religião umbandista. Então, você chegou ali assistente, você não sabe nada, você está vendo aquela coisa ali, fica muito meio no oba-oba. Aí o que vai acontecer? Existe essa palestra, existe esse esclarecimento sobre assuntos diversos de cunho religioso. Aí ele vai falando, a defumação acontece assim, aí é assim porque é assim, aí queima a erva assim porque é assim, além das ervas a gente coloca isso, isso e isso. Aí vai explicando o porquê das coisas. Não existe, tirando, claro, as iniciações, né? As obrigações que são feitas com fim de iniciação, não existe conhecimento que fique guardado a sete chaves. Não, a ideia é justamente o contrário. É disseminar o máximo possível de conhecimento para que aquela pessoa construa a sua verdade e ela entenda o que está se passando ali e ela consiga de fato estabelecer uma identificação, uma consciência umbandista. A gente não quer aprisionar ninguém com conhecimento, tornar ninguém escravo de conhecimento, tá? Muitos que chegam às casas não fazem a menor ideia de como funciona a ritualística de Umbanda e é necessário que se esclareça os conceitos básicos. A palestra serve também como uma preparação para os assistentes. Através da doutrina e leituras edificantes, cada um consegue fazer uma reflexão sobre a própria realidade, né? E por que não aplicar esses conceitos que são explorados durante a palestra para melhorar sua própria caminhada. Às vezes, uma palavra bem ministrada ali durante a palestra, o que o camarada tinha que resolver com o guia, com o pai de santo, ele já sana ali, está prestando atenção, escutou, isso que eu precisava entender, né? Então, às vezes, a palestra ela já resolve muita coisa, tá? A abertura é um dos processos também que ocorrem dentro dessa missa, né, da gira. E o conceito de abertura, ele é elástico, né? Você pode considerar a abertura todo o processo
da defumação até a consulta. Ou você pode considerar a abertura um processo específico, já que a tua defumação ela não engloba o público fora do terreiro, só o público interno. Então, a abertura é da palestra até a consulta, ou da palestra até o passe. Tá entendendo? Então, esse conceito ele é elástico também. A abertura da sessão nada mais é que a preparação no plano material para receber o sagrado. O ritual em si não tem como ser padronizado, pois cada casa tem uma raiz e segue uma doutrina. Ah, como assim? Vai ter casa que vai cantar para Exu primeiro, depois vai fazer defumação. Vai ter casa que vai fazer defumação, vai cantar um monte de coisa, depois vai cantar para Exu. Vai ter casa que a abertura vai ser de modo ostensivo, vai ser aberta, vai ser pública. Outras, o rito vai ser fechado só para os médios e o portão da casa só abre depois que... Então esse conceito é muito variável, tá? O mais comum de se ver, porém, durante a abertura das casas, é ponto para Oxalá, ponto para Exu, ponto para a firmeza da sessão, da tronqueza, pedindo proteção, ponto em homenagem ao guia-chefe do terreiro, ao dirigente do terreiro, tá? Então não existe fórmula do bolo, não existe padronização. Existe o que? Abertura. Como que ela vai se dar? Cada casa é uma casa. Tem aberturas que duram meia hora, tem aberturas que duram um pouco mais, então não tem fórmula de bolo, tá? Algumas casas realizam essa abertura dos portões fechados, foi o que eu falei, liberando a entrada do consulente só depois de estar a gira firmada, ou seja, a abertura pronta, finalizada, tá? Depois da abertura vem o passe, como eu falei, o conceito de abertura é elástico, então até o passe pode estar englobado dentro da abertura. Mas teoricamente a abertura ela é realizada justamente para preparar o ambiente, os assistentes, os médios para receber os guias que vão trabalhar. Então teoricamente quando inicia o passe a abertura ela já foi concluída. O passe mediúnico é uma técnica que visa restabelecer a integridade física e espiritual do assistente ou médium através da imposição das mãos. Imposição não quer dizer que eu tenho que tocar, tá? Tem que ficar claro isso aí para você, consulente, chegar em uma casa e não ser vítima de abuso. Então, o guia pode ali, na sua testa ali, mas o guia não vai apalpar, não existe nada disso aí. Se você chegar numa casa de umbanda, candomblé, mediúnica que seja, e o guia estiver pegando em partes íntimas ali ou toques inconvenientes, pode procurar seus direitos, vai na delegacia e realiza um registro de ocorrência, porque não existe isso aí, tá? Através da imposição das mãos, o guia utiliza a união da sua energia com a energia do médium, por isso a importância do preceito, aquele outro módulo que a gente tratou lá, para reequilibrar as pessoas que por ele passam. Então, eu pego a minha energia, somada com a energia do guia incorporado, e eu emito através dessa imposição de mãos para restabelecer a saúde, o ânimo, a aura daquele que vem se consultar com o guia que está incorporado em mim, certo? O charuto, o cachimbo, o cigarro funcionam como defumadores espirituais. Então eu vejo muita gente falando, não, Umbanda é atrasada e não sei o que, porque o guia ainda fuma, tem hábitos. Não, o guia não fuma, o guia não traga, guia não... Se você vê isso aí também, o guia tragando ali... Eles trabalham com sopro. Eles puxam aquela fumaça do seu defumador individual. Lembra que a gente falou defumador no começo? É a mesma coisa, mesmo princípio, só que é o defumador individual. Ele puxa aquela fumaça, E quando ele sopra aquela fumaça, ele está expulsando, está limpando. Então esse é um conceito que se você parar para pensar, até nesse conceito que está aqui embaixo, sopro quente, sopro frio, a técnica, a prática é diferente. Então se ele está soprando, é o sopro frio, ele está desagregando, está trabalhando. Aí você já entende, se
Se o guia está soprando aquele em você, ele está te descarregando. Soprando a fumaça, está descarregando. Se ele está aquele baforando, aquele hálito ali da fumaça, se você fizesse no seu pulso, você vai ver que sai um arzinho quente. Então ele está fazendo o que? Ele está agregando. Ele está trabalhando com agregação de energia. Ele está impregnando você com aquela energia positiva. Então se ele estiver soprando, ele está tirando a energia negativa de você. Se ele estiver baforando ali, ele pega a fumaça e ele está agregando energia na sua aura, nos seus chakras, etc. Tá? Então é importante entender isso aí. Quando você vê essas pequenas coisas, que você passa na consulta, você passa no passe, você começa a entender tudo que o guia está fazendo com você. Pô. Ah, ele tá botando a mão, aí ele vai me dar um passe. Aí tá soprando a fumaça, ó, ele tá descarregando alguma coisa que não tá muito legal. Tá entendendo a importância de... Se você não entende, você vai sofrer um assédio e vai achar que tá tudo normal. E não tá. O estalar de dedos, vocês vão ver muito isso aí também, né? São ativações dos chakras dos guias, ou daqueles que estão passando pelo passe com a finalidade principal de descarrego. Então, existem alguns estudos, algumas teorias que cada dedo desse daqui tem uma terminação nervosa que estabelece uma conexão com um chakra específico. Então, quando ele está estalando o dedo, ele está ativando um determinado chakra, né, para poder equilibrar ou transmitir alguma energia, etc. As consultas, né, que são, acho que o foco principal, né, a manifestação do espírito para a prática da caridade, é o momento onde acontece o amparo espiritual por parte dos guias. Então existem casos onde é distribuída uma ficha por ordem de chegada, aí o consulente chegou lá, fui o primeiro a chegar. A gente tem as entidades que trabalham aqui na casa, entidade XXXX, qual que você quer falar? E ele escolhe, tá? E existem outras casas que não permitem essa escolha, já para não gerar uma dependência psicológica do assistente com aquele médium ou guia específico. Então, a pessoa chega, ela pode até receber uma numeração para fins de controle e não ter briga, que eu já vi briga em porta de terreiro por causa de ordem de chegada, mas ela não escolhe o guia. O guia terminou a consulta, vai mandando o consulente, sem escolher quem vai passar, tá? Como nessa hora muita gente fica dispersa na assistência, se faz necessário que ocorra a concentração e o silêncio para que os ruídos não desarmonizem a gira ou interfiram na consulta. O que acontece? Você tem 10 médios na casa, você tem 20 assistentes. Então, os 10 primeiros chegaram primeiro vão ser atendidos, os outros 10 vão ficar ali aguardando. Então, a tendência natural é que aqueles 10 que estão ali na espera, eles fiquem conversando, falando coisas, problemas do seu cotidiano e às vezes aí entra naquele outro módulo que a gente falou, né? Fica disperso, aí fica contando piada. Então isso aí tem que ter o cuidado e o controle, tá? Ambiente religioso, ambiente de caridade, deve-se ter o mínimo de decoro aí, tá? Encerramento. Então, após todos serem atendidos, né, são entoados pontos e orações para limpar o ambiente de, né, energias ou formas de pensamento, coisas que tenham ficado agregadas na estrutura física da casa, a um nível espiritual. São realizadas orações, louvores em forma de agradecimento pelo trabalho prestado, por todo mundo ali estar bem, né? Para que todos sigam para suas casas nas melhores condições possíveis. Eu não posso pegar um médium completamente carregado, depois de todas as consultas que ele passou, e mandar ele para casa e achar que está não. O assistente está bem, foi para casa bem, então o médium tem que estar bem também. Se for o caso aí, uma outra entidade vem, incorpora de novo e dá o passo no médico que não está se sentindo muito legal, ou tem uma conversa, ou pega o médico e leva ele no gongá para bater cabeça, ou faz uma corrente de oração, e assim a gente caminha, tá? Existem casos que solicitam que os médicos e assistentes permaneçam até o final da sessão, e outras autorizam os assistentes a se ausentarem, né, após o seu atendimento. Cada casa é uma casa, o dirigente definirá qual a melhor... o dirigente definirá qual a melhor linha de ação, tá? O que acontece é o seguinte, eu já frequentei, né, algumas dezenas de casas
E na maioria das vezes o que vai acontecer é que ele deixa livre essa decisão, essa opção, na maioria das vezes. Eu particularmente, eu gosto de ficar até o final, assistir tudo, né, começo ao fim dos trabalhos. E eu particularmente nunca participei de nenhum rito que eu fui obrigado a ficar até o final. Até porque o que acontece é o seguinte, quando você está chegando numa casa para conhecer, você não sabe quem é o dirigente, não conhece a corrente mediúnica, não sabe quais são os ritos. Se você chegou, você não se sente bem com o que está sendo praticado ali. Imagina você ser obrigado a ficar visualizando aquilo ali, harmonizando com aquilo ali até o final. Então é meio inconcebível, né? Então a pessoa chega lá, tem que fazer, né? Se retira com respeito e vida que segue, simples assim, tá? Conclusão, não existe nada de anormal em uma gira de Umbanda. Vocês viram aí que tem nada de anormal, nada de excepcional. Então a paz, amor, fraternidade, respeito e união são alguns dos sentimentos que você encontrará em uma casa umbandista. O terreiro segue uma liturgia, um protocolo para que todo o trabalho se desenvolva, né, em harmonia, em paz, para que todos sejam atendidos, para que todos, na medida do possível, de seus merecimentos, saiam daquela casa melhor do que quando ali chegaram. Essa é a intenção. Muita gente acha que as coisas acontecem de maneira desordenada e sem doutrina. Chega lá, cada um faz o que quer, da forma como quer, e não é assim que funciona, a gente verificou nesse conteúdo aí. O que é uma inverdade. É importante lembrar que o que foi dito não é uma regra, cada casa seguirá o padrão que for transmitido pelo seu sacerdote, pela sua vertente, pela sua tradição, etc. Então já deu para dar uma visualizada, ter uma ideia geral de como funciona o trabalho dentro de uma casa, né? Então, várias divisões, vários ritos, alguns são comuns a todas as casas, outros vão variar, mas entendam que não é realizada a sessão de modo desordenado. Existe um planejamento, existe uma gestão para que os médios desenvolvam da melhor maneira possível as práticas caritativas. Em contrapartida, o assistente ele encontre um ambiente organizado, uma estrutura de rito minimamente organizada, né? Para que eles também recebam aí a sua bênção, a sua luz, o seu aconselhamento e consigam melhorar a sua conduta, a sua caminhada, enfim. Show? Vamos!